Ei pessoal, tudo bem? Finalmente estou aqui para falar dos jogos do dia. Para quem sentiu falta, né? Se é que alguém sentiu. Hoje meu dia foi um pouco mais ocupado, né? Inclusive, até pedi desculpas para vocês porque alguns dos jogos eu não pude ver na sua completude, né? É, Enfim, estava me movimentando em alguns lugares, fiquei sempre naquela segunda, na famosa segunda tela e acompanhando do jeito que eu pude, fazendo minhas anotações, então tudo dentro do normal, me considero apto a analisar essas partidas. Vou analisar aqui todos os jogos do dia, os vídeos vão vir agora, esse vídeo eu estou gravando no intervalo de Uzbequistão e Colômbia, falar de Portugal e Congo, né? Bom, jogo muito interessante para a gente ver que a seleção brasileira não está tão mal quanto a gente esperava, né? Considerando que Portugal, eu pelo menos iniciei a Copa tendo meu top 6 de favoritas com França, Espanha, Argentina, Inglaterra, Brasil e Portugal. Acho que Portugal estando um pouco mais à frente do Brasil, na minha cabeça, porque esse é um time cheio de talento, né? Eu já listei os tantos nomes que essa seleção portuguesa tem, mas é um time muito pragmático. É um time que é muito criticado, assim como o seu treinador, Roberto Martinez, que na Bélgica sofria as mesmas críticas, que tem um material humano muito potente nas mãos, mas não coloca ao devido uso, né? Torna esse time pouco inspirado, pouco criativo, lento. Então, tudo isso foi algo que nós presenciamos na partida de hoje. Portugal 1, República Democrática do Congo 1. Né? Vale falar um pouco também sobre a República Democrática do Congo, porque é um vídeo de análise sobre a partida como um todo. A República Democrática do Congo está participando da Copa do Mundo pela segunda vez. Né? Jogou como Zaire em 1974, inclusive enfrentando a seleção brasileira, né? Há uma história muito interessante sobre aquela Copa do Mundo. O Zaire, naquela época, sofria diante de uma das grandes e piores, mais brutais ditaduras do continente africano, de Mobutu Sese Seko, né? Enfim, e os jogadores daquela seleção supostamente também teriam sofrido nas mãos desse regime quando sofreram ameaças após perder por 7-0 contra a seleção da Iugoslávia na partida anterior, e que se perdessem de mais de 3 gols da seleção brasileira, alguns familiares seus talvez fossem assassinados. Né? Essa é uma história que é contada por alguns desses próprios jogadores, e há um lance muito icônico dessa partida em que um jogador na linha de defesa, né, na barreira, que uma falta vai ser cobrada, se eu não me engano, pelo Rivelino, ele sai da barreira e chuta a bola para longe. Ninguém entende, nenhum jogador brasileiro entende, mas quando esse contexto vem à tona, fica muito marcante. A República Democrática do Congo é um dos países mais pobres do mundo, é um país cheio de dificuldades, assim, e eu que gosto do tema, estudo relações internacionais, estudo a exploração que esse país sofre há séculos, né? Considerando, enfim, desde o século, principalmente desde o século XIX, a toda a exploração que vem em todo o continente africano, basicamente nesse país, hoje com o coltan, já foi com o cobalto, já foi obviamente com o ouro. Um país obviamente rico em recursos naturais, muito grande em território. Foi o antigo Congo belga, né, onde aconteceu um dos maiores massacres da história da humanidade, quando esse país inteiro foi feito refém, propriedade privada de um homem, do imperador da Bélgica à época, o Leopoldo. E o Congo recentemente com guerra civil, com assassinato de presidentes, o assassinato da CIA, do Patrício Lumumba, inclusive um treinador, um torcedor que relembra a memória do Patrício Lumumba, imitando a pose desse ídolo nacional por toda a partida, foi levado ao jogo, foi levado à Copa do Mundo junto com a seleção, né? Foi convocado pela seleção. Então o Congo até hoje é um país que sofre de um monte de sinas, né? Hoje, inclusive, dificultando o acesso do país, dos jogadores e dos torcedores aos Estados Unidos, um novo surto de ebola que vem
acometendo esse país. Então uma história muito sofrida, como todo o continente africano, mas pesquise, porque o Congo, em particular a República Democrática do Congo, parece que a todo momento vem uma nova tristeza para esse povo, e muito feliz que eles tenham finalmente voltado a disputar uma Copa do Mundo e contra Portugal de Cristiano Ronaldo, conseguido um ponto heróico absolutamente merecido. E aí eu abri todo esse parêntese enorme para destacar como foi guerreiro esse time, né? Guerreiro e organizado. Eu destaquei o ótimo trabalho que faz o francês Sébastien Desabre, e assim, montou um ferrolho defensivo, 3 zagueiros, Tuanzebe, Mbemba e o Iracuna, perdão, me esqueci o nome do terceiro zagueiro, mas uma estrutura com 3 zagueiros e com 2 laterais que são defensivamente bons e ofensivamente muito potentes, né, no Masuaku e no Wan-Bissaka. O Wan-Bissaka, na minha opinião, o melhor jogador em campo, apesar de que no primeiro tempo, por ali, o Pedro Neto teve algumas das melhores escapadas de Portugal, assim surge o gol, inclusive, gol de cabeça do João Neves, que é um tampinha muito baixinho, mas ele, ali uma falha da defesa de fato, justamente por essa exposição, Portugal trocando a bola muito lentamente, mas conseguiu atrair os jogadores do Congo. O Renato Veiga lança Pedro Neto cruza a bola para o João Neves. Mas depois o Congo teve uma série de oportunidades ainda no primeiro tempo. Merecidamente chega ao gol de empate quando é cruzada a bola para o Yohan Wissa, né, que marca não só o primeiro gol da equipe nessa partida, como também o primeiro gol do Congo na história da Copa do Mundo. Naquela oportunidade com o Zaire, o Congo não marcou nenhum gol e não fez nenhum ponto. Conquistou com esse empate o primeiro ponto da história do país. O segundo tempo foi um segundo tempo também que se esperava que Portugal criasse mais volume, que tirasse o Bernardo Silva, que estava pela ponta, como um ponta, né? Ele não é um ponta, é um meia, e colocasse jogadores que pudessem jogar melhor em campo aberto, mas não foi o caso. Quer dizer, foi o caso, mas o time em si não funcionou para adequar esses jogadores, né? Entrou Rafael Leão, entrou Francisco Conceição, mas nenhum desses jogadores foi utilizado com a potência, com o espaço que poderia, justamente porque o ferrolho do Congo foi muito bem feito e o Congo não cedeu às possíveis tentativas de Portugal de criar alguma aproximação e de colocar os jogadores em velocidade. O Congo se fechou muito bem em toda a partida. O Bakambu teve uma série de oportunidades, foi um cara de pivô muito forte que em várias oportunidades conseguiu se infiltrar no meio da defesa e chutar. Então, assim, muito boa a partida dele também. Boa partida do Mutusami, jogador que é o centro, a base desse meio campo. Mas eu destaco novamente, para mim o melhor em campo foi disparadamente o Wan-Bissaka, lateral direito dessa seleção. Também há de se destacar a partida apagadíssima do Cristiano Ronaldo. E positivamente para a seleção de Portugal, Vitinha e João Neves jogando muito, como sempre, né? O entrosamento de PSG, circulando muito a bola, encontrando os melhores passes que Portugal teve, mas não foram suficientes. Acho que justamente por essa estrutura do time, ser um time muito lento, muito pouco criativo, acabou não resultando em nada, e um empate absolutamente heróico desse time do Congo, para o qual eu torço muito, para o qual eu tenho muita simpatia, justamente por toda a história que envolve esse país. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu faço os outros vídeos. Até a próxima.